Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Tava dando uma vasculhada em algumas das coisas que eu tinha escrito lá no início do canal, principalmente quando eu tava fazendo aquela websérie dos anos 90. E eu me lembrei que eu tinha escrito uma resenha de um dos livros que eu tinha lido há muito tempo atrás. E ele fez parte da história dos filmes dos anos 90. Então, como eu já tinha lido o livro, e eu falei sobre o filme também, pensei, por que não trazer esse conteúdo também, né? Porque eu não cheguei a fazer ele, eu só escrevi e não fiz ele. E eu estou falando de um dos livros que tem um dos seus roteiros, que teve o seu roteiro adaptado e que ele juntou dois atores, um muito famoso e uma atriz muito talentosa, mas ainda desconhecida, só que esse filme elevou ela aos mais altos padrões de Hollywood. Uma das cenas mais emblemáticas e talvez mais sedutoras do cinema, cheio de polêmica, mas o filme é sensual pra cacete. E eu estou falando de Instinto Selvagem. Ah, meu Deus do céu, os homens de 40 anos agora, nossa senhora, se arrepiaram só de pensar na Sharon Stone. Minha gente, olha, vou te dizer um negócio. Eu quero trazer isso aqui porque é o seguinte, ó, ele não vai falar não só sobre o livro, sobre o filme, mas também eu vou fazer um pouco sobre o que está acontecendo no cinema, tá? A gente está vivendo um momento agora do enfeiuramento. As mulheres estão feias no cinema. E mulher bonita, as mulheres bonitas, como a Sharon Stone na época, uma mulher linda, elas estão sendo execradas pelas feias. A Brie Larson, por exemplo, vou usar um exemplo de uma mulher que eu acho feia. A Brie Larson é feia, mas é muito feia. Uma feminista horrorosa, magrela, enfim, uma mulher feia. Ela é o exemplo da mulher feia. E aí, se vocês pegarem, por exemplo, a Sydney Sweeney, que é uma agora que está em ascensão, é uma menina linda. É linda aquela atriz, certo? Então, o coro da Brie Larson, por exemplo, das seguidoras da Brie Larson, estão falando mal da Sydney Sweeney, porque ela está fazendo papéis onde ela é uma atriz bonita, né? Onde ela é uma mulher bonita, não sei o que, ela está vendendo a imagem dela de mulher bonita. O mundo começou a dar errado quando as mulheres pararam de vender a imagem dela de bonita, certo? Pelo menos é a minha opinião. E a Sharon Stone, no Instinto Selvagem, apesar dos problemas que tiveram ali, porque ali tem alguma série de problemas que aconteceram durante a produção daquele filme, por exemplo, tá? Que fez com que depois houveram polêmicas, tá? A famosa cena da cruzada de pernas é ótimo. Da delegacia talvez é uma das cenas mais sensuais dos últimos 30 anos, 40 anos, porque é surreal o que aquela cena é sensual. Você se enxerga aquela mulher sentada na delegacia, com o seu cigarro na mão, que isso é uma coisa que não pode mais também, né? Com o seu cigarro na mão, aqueles homens tudo babando na frente dela ali, e ela dá aquela cruzada de perna, aquilo é muito foda, aquilo é surrealmente sensual. E eu tenho pra mim que o cinema deixou de ser sensual para se tornar erótico, ou quase explícito, basicamente explícito, né? Essa mania que os produtores, roteiristas têm de colocar tudo à mostra. Eu não vejo o porquê disso, porque isso realmente me irrita. Independente do sexo, vou dar um exemplo para vocês. Na série dos Irmãos Menendez, por exemplo, tá? Tem um momento que aparece um dos Irmãos Menendez com um nu masculino frontal na delegacia. O cara tá tomando banho com outro cara lá e tal. Pra quê, cara? Eu penso a mesma coisa com o feminino. Não precisa. Não precisa. Porque não faz sentido pra história aquilo. Me incomoda isso, tá? A cena da Sharon Stone na delegacia, por exemplo, é um exemplo da cena bem erótica, bem colocada. Porque a câmera vem subindo, aquela perna dela e tal, né? Ela foi demais. Porque não precisava mostrar além daquilo. Porque tu já tinha imaginado aquilo tudo. A cabeça do homem já tinha imaginado aquilo tudo. Porque ela é para isso. Ela é para instigar o masculino. As mulheres já tinham imaginado também. Porque a Sharon Stone, ela instiga, ela excita as mulheres também. Entende? Essa é a jogada do negócio. A personagem, a Catherine Tramell, do livro e do filme, faz exatamente isso. E a escrita do Joe Estresan faz isso. E ele é muito bom, o livro. Ele é muito bom. Ele tem ali os maneirismos e tal, mas aí é do estilo do suspense. Mas ele vai retratando aquele negócio da loira fatal, da mulher fatal. E essa história do cinema noir, né, das histórias noir de investigação, ele teve o seu auge e tá fazendo falta, cara. A gente precisa dessa situação. O cinema precisa ter essa situação. Precisa ter filmes
onde tenha esses personagens fizeram a história do cinema e fazem falta hoje em dia, porque a gente não está mais vendo isso, né? A gente está tendo filmes medíocres com personagens medíocres que se dizem que são personagens fortes e empoderadas, entende? Então esse tipo de coisa que eu fico vendo hoje, eu fico vendo um monte de gente reclamando de personagens que vêm para as telas, que são adaptados, e que no fim das contas, quando tu pega personagens lá atrás, essas pessoas que hoje estão reclamando, elas não têm nem a bagagem para reclamar, porque talvez elas nem olharam esses filmes, elas nem têm essa bagagem de personalidade. E isso irrita muito, isso me irrita muito, porque filmes como esse, por exemplo, moldaram uma geração inteira e são filmes muito bons mesmo. Tem uma trama boa, sabe? Tu custa a descobrir quem é, o que realmente está acontecendo. Tu passa o filme inteiro desconfiando da mulher. E ela fica ali e tal, e ela vai te instigando. Ela vai te dando corda para tu te enforcar. Ela vai passando, os minutos do filme vão passando e cada vez que aquela mulher aparece, puta merda, cara. E aí ela vai indo. E ela vai fazendo com que tu fique cada vez mais excitado e ao mesmo tempo mais apaixonado por ela, mas tu não pode te apaixonar porque ela é uma viúva negra, cara. Ela vai te matar. Se ela não vai te matar por um romance doentio, ela vai te matar pelo estilo de vida junk dela, qualquer coisa que o valha. Ou porque tu vai ficar o tempo inteiro desconfiando dela, ou porque ela não é confiável, ou porque tu não vai conseguir ter um relacionamento monogâmico com essa mulher, ou porque ela usa droga, né? Gosta de uma carreira, que Deus o livre. Já trepou depois de cheirar, Nick? E aí, sabe quando tu começa a ver aquilo ali, puta que pariu, cara. E aí tu tem o cara do lado, que é o detetive, o Nick, excelentemente interpretado pelo Michael Douglas, porque o Michael Douglas é um dos melhores atores que eu já vi, eu adoro o filme dele. A maioria dos filmes dele são excelentes, ele ainda tá atuando, cara. Tá com, sei lá, 600 anos. Porra, que personagem, cara, sabe? Ele vinha, os anos 90 foram os anos do Michael Douglas, porque ele fez uma série de filmes bons. E ele tá ali, cara, e ele é a gente ali, cara. Ele é o homem, né? O homem normal é o Michael Douglas no filme. Porra, fudido, cara, porque tá ali naquela situação de como é que eu vou chegar numa mulher dessa? Eu não sou suficiente pra uma mulher dessa. E aí a coisa vai se acontecendo e ele tá fugindo do alcoolismo, tá vivendo o luto de uma situação que deu errado com os turistas que foram mortos numa operação anterior. Então ele é um personagem bidimensional, porque ele tem muito mais coisa dentro dele. E isso é mostrado, porque ele tem os traumas dele, tem as coisas que acontecem com ele, sabe? Tem um monte de coisa na volta dele que está acontecendo. E isso é mostrado no livro e é mostrado no filme também. Então essa adaptação que aconteceu do filme e do livro, utilizando esses detalhes, essas coisas dos personagens, essa criação que a Sharon Stone fez da Catherine Tramell, é fantástica. E é de uma época de cinema que talvez não volte mais. Porque a gente tá vivendo um cinema medíocre pra um cacete. Porque só filme ruim que vem, cara. É impressionante. A gente não pega mais um filme bom. E aí começa liberdades criativas dos roteiristas que começam a enfiar a agenda woke em tudo que é buraco. Com o perdão da palavra, né? Ou com o perdão do termo. Né? Porque, meu Deus do céu, cara, não é possível que esses caras realmente se levam a sério, cara. Porque é uma agenda assim, ó, que está destruindo a capacidade cognitiva das pessoas. É sempre a mesma coisa. Porque, vamos lá, né, gente? Vamos pensar o seguinte, ó. Vocês realmente acham que tu vai olhar um filme que nem aquele ali e tu vai se identificar com algum personagem? Eu super me identifico com o Nick lá, né? Tendo total certeza que eu não sou pra aquela mulher. Que eu nunca ia conseguir pegar uma mulher que nem aquela ali. Meu Deus do céu. Não, assim, ó, brincadeiras à parte, tá? Tem que brincar um pouco também, porque senão o cara fica maluco, né? Acho que o Instinto Selvagem é um daqueles raros casos que a adaptação cinematográfica e o roteiro adaptado são extremamente bem feitos. São muito bem feitos. Existe uma galera que reclama, tá? Existe uma galera que reclama que o roteiro ficou raso, que os personagens poderiam ter sido melhor escritos e tal. Mas assim, o filme não sobreviveu, porque o filme foi dirigido pelo Paul Verhoeven. E o Paul Verhoeven, nos anos 90, ele fez umas coisas fantásticas. Porque ele fez o Robocop, ele fez o Vingador do Futuro. Então ele pegou uma série de filmes que marcaram o nome dele no cinema. Ele se perdeu no final. Ele fez umas bobagens ali que, meu Deus do céu. Mas ele fez muita coisa boa, muita coisa boa.
E eu acho que o Instinto Selvagem é um deles, é um daqueles livros mais antigos, tá? Que se tudo der certo vai estar lá no grupo do Telegram, na biblioteca, se vocês quiserem, vai estar lá disponível, ok? Igual eu vou deixar o link da Amazon, se eu achar, mas eu acho que não tem na Amazon para comprar esse livro, mas eu vou deixar lá na biblioteca disponível em e-book, ok? E é um livro, porra, sensacional, porque ele consegue quase retratar uma geração, sabe? Consegue retratar uma geração de histórias que eram publicadas nos anos 90, de um estilo que hoje tu não vê mais. Tu não vê mais escritores fazendo esse tipo de história. Tu não vê mais gente publicando esse tipo de história. Porque tem tanta gente preocupada em colocar tantas características de personagens em histórias que se esquecem que, às vezes, a simplicidade de uma história, como essa aqui, faz com que a trama seja elevada. Então, tu tem uma trama intrincada e tu deixa os personagens guiarem a trama. E é isso que faz o Instinto Selvagem para mim ser tão bom. Por isso que eu trouxe isso agora pro canal, que eu tava remexendo no meu papel, eu disse, pô, isso aqui é legal de falar, sabe? Porque é exatamente o momento que a gente está vivendo agora. Uma falta de capacidade das pessoas entenderem que nós precisamos estar linkados ao momento da literatura. O momento da literatura que a gente está vivendo hoje é medíocre, mas não precisamos trazer de volta a literatura agradável que a gente tinha. E talvez um incentivo seja reviver alguns momentos que a gente já reviveu e buscar literaturas que a gente acabou não lendo, que é o caso. Eu conheço pouca gente que leu esse livro. Muita gente viu o filme, muita gente viu o filme. Mas tu voltar para esse conteúdo, voltar para esse filme, assistir ele de novo, dá um saudosismo e traz uma nostalgia, que muitas vezes a nostalgia não é tão boa assim, mas ao mesmo tempo, de repente te dá aquela instigada para procurar pérolas que foram publicadas lá atrás. Vamos lá, né? O próprio Reacher, que está sendo feito séries agora na Amazon Prime, foram livros que foram publicados nos anos 90. É uma literatura dos anos 90 que está sendo trazida agora para as grandes, para séries de TV, né? Então, querendo ou não, é um tipo de literatura que foi feito lá atrás, porque se ele fosse feito agora, talvez não teria sucesso que tem, né? Não é bem uma resenha do livro, também não é bem uma resenha do filme, são mais reflexões sobre isso. Então eu quis trazer um pouco disso, porque assim, todo mundo tem uma visão do Instinto Selvagem, porque muita gente viu, sabe? Ele moldou uma geração inteira, eu acho, sabe? Ele moldou a visão que se tinha das personagens femininas, porque nós vimos, o cinema sempre trouxe isso, sabe? Essa feminilidade, essa sexualidade feminina, sabe? Desde lá da Marilyn, né? E ela veio trazendo isso, sabe? E a sensualidade, eu acho que é isso. Para mim, na melhor falta de termo, eu acho que o que falta é a sensualidade feminina. Falta aparecer na tela aquela mulher sensual, estilo Sharon Stone, sabe? Tu ter aquela sensualidade exacerbada da mulher, fazendo com que a trama gire em torno daquilo, mas que ela faça bem pra trama, não esteja gratuito. Que nem pra mim, a cena de sexo, quando aparece na tela, por exemplo, ela tem que ter um porquê de estar acontecendo, ela não tem que só acontecer. Independente da cena de sexo, independente do romance, independente do que for. Sabe? O beijo gay. Não, tem que ter beijo gay, mas tem que ter porquê. Ele tem que existir porquê. Sabe? Qualquer beijo, qualquer romance dentro da tela. Tem diversas pessoas, por exemplo, que reclamam no Senhor dos Anéis que não tem romance entre a Arwen e o Aragorn, que é o casal romântico do filme. E não faz sentido ter, porque a história não é sobre a Arwen e o Aragorn. Mas tu vê... Não é sobre eles. Eles são personagens que fazem parte, que existe um romance, mas existe um amor entre eles que transcende qualquer coisa. Então a cena é onde eles aparecem ali se despedindo e tal, e jurando o amor eterno, é muito maior, tem um significado muito maior ali. Ele não precisa comer a elfa, entende? Não precisa transar com a elfa em cima sei lá, numa árvore. Não é isso, sabe? Então são coisas que a gente precisa esquecer, essas coisas, sabe? Tem que parar com isso, sabe? Essa exacerbação da sexualidade e voltar para a sensualidade. Acho que é isso, né? Tô ficando velho, né? Tô ficando conservador, velho conservador. Que merda. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo, né? E se vocês já leram, digam aí embaixo o que vocês acharam do livro. E se vocês não viram esse filme, acessem ele e vejam pra ontem. É bom pra cacete. É muito bom mesmo. Qualquer hora dessa eu vou fazer um conteúdo especial do Michael Douglas, tá?
Apesar do canal ter se tornado basicamente só literatura, acho que faz bem trazer alguma coisa nesse sentido, ok? Forte abraço a todos, muito obrigado, até o próximo.